Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados, amém? Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por alguns instantes. Graça e paz a você no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo, direto do MGA Santo André. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém. Revela a Tua palavra para a Tua igreja, que vai me ouvir nesse momento, os Teus filhos, as Tuas ovelhas, aqueles que foram eleitos, predestinados para a Sua glória. Que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia. Quantos estão agora, Senhor, aguardando este apostolado, para ouvir a Tua voz, para receber a revelação e o entendimento da Sua palavra? Por isso que eu rogo a Ti, para que a revelação e o entendimento sejam dados a eles, aos Teus filhos, às Tuas ovelhas, à Tua igreja, e isso para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, abençoados, graça e paz a todos vocês. Eu tenho um pouco de pressa, porque hoje eu tenho um assunto novo. Graça e paz a você no nosso site, graça e paz no Facebook, graça e paz no YouTube, graça e paz na rádio mgaonline.com, 24 horas graça, 24 horas apostolado. Graça e paz a todos os pastores, graça e paz a todos os que estão perto ou longe. Como disse Deus em Jeremias 23:23, sou eu Deus apenas de perto e não também de longe? Então, aos que estão aqui, graça e paz. Aos que estão aí, longe, graça e paz também. Porque Jeremias 23:23, Deus diz que Ele é Deus de perto e também Deus de longe. Para Deus não tem distância. Amém? Glória a Deus. Olha, assunto novo hoje, apostolado novo. Eu tenho um pouco de pressa porque o relógio já está correndo, né? Então, hoje, apostolado novo, tema novo, Bíblia, papel e caneta. Você vai precisar, que serão muitas revelações e o Espírito Santo te dará muito entendimento. Posso ouvir um amém? Amém. Bíblia, papel e caneta. O tema de hoje, a Bíblia, as Escrituras e o Evangelho. Três coisas diferentes. A Bíblia, as Escrituras e o Evangelho. Alguém dirá, pastor, mas as Escrituras não é a Bíblia? Não. Pastor, mas a Bíblia não é as Escrituras? Não. Então o que é a Bíblia? O que é as Escrituras? E o que é o Evangelho? Pastor, o Evangelho não é a Bíblia? Não. O correto é dizer, na Bíblia contém as Escrituras e na Bíblia contém o Evangelho. Mas a Bíblia não é as Escrituras. A Bíblia não é o Evangelho. Na Bíblia contém o Evangelho. O tema de hoje, a Bíblia, as Escrituras e o Evangelho. São três coisas diferentes, tá? Então, três coisas diferentes, eu vou falar sobre três assuntos. Provavelmente, claro que eu não vou terminar hoje. Por isso, o tema, a Bíblia, as Escrituras, o Evangelho, parte 1. Não vai dar tempo, porque são três assuntos diferentes. Vamos falar primeiro sobre a Bíblia. Coloca aí, número 1, a Bíblia. São três assuntos. A Bíblia, as Escrituras e o Evangelho. Então, o primeiro assunto, a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro que contém vários livros. A Bíblia é It's only one book. The Bible of God. Então, a Bíblia, ela é
um livro. Tá vendo que é um só? É um livro que contém vários livros, mais precisamente 66 livros dentro de um livro. Quer anotar aí? 39 livros do Antigo Testamento. Na nossa Bíblia, na versão católica, 46. Tem mais, estão 7 livros a mais. Então, a Bíblia que usamos, Editora Vida, Bíblia Thompson, a maioria das Bíblias cristãs, 99,9%, 39 livros do Velho Testamento e 23 livros do Novo Testamento. Pastor, 39 mais 23 não dá 66. Então, para dar 66, tem que ser 39 do Velho Testamento, livros, mais 27 livros. E por que eu falei 23? Porque estou falando sobre o Velho e o Novo Testamento. O Velho e o Novo Testamento. Então, se fosse pôr no papel mesmo, como tem que ser de um modo profético, 39 livros, né? Mais um 40, mais um 41, mais um 42 e mais um 43. Que seriam 39 livros do Antigo Testamento, mais Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá claro? Ficou claro? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João não são livros do Novo Testamento. São livros históricos que ainda faziam parte da lei. Por quê? Porque Jesus não tinha morrido ressuscitado. Em Marcos, em Mateus, em Lucas e João, ele não tinha morrido ressuscitado. Então, tudo antes de Cristo, ou seja, antes de ele morrer e ressuscitar, pertence ao antigo pacto, ao Velho Testamento, à lei. Mas, teologicamente falando, 39 livros do Antigo Testamento, mais 27 livros do suposto Novo Testamento, contando com Mateus, Marcos, Lucas e João. Entenderam? Logo, 39 mais 27, 66 livros, tá? Então, o tema de hoje, a Bíblia, as Escrituras e o Evangelho. Número 1, primeiro vamos falar sobre a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro que contém vários livros proféticos, inspirados por Deus, nós cremos, somos cristãos por isso. Totalizando nesta Bíblia, que contém vários livros, 66 livros. Eu não vou falar sobre os livros apócrifos, senão vai alongar muito e eu vou sair do meu assunto. Mas só um breve resumo de alguns minutos. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais. Você sabia disso? A Bíblia Evangélica, 66 livros. A Bíblia Católica, 7 livros a mais no Velho Testamento. São chamados, teologicamente falando, de livros apócrifos. Que significa o quê? O que são livros apócrifos? Livros que não foram considerados como inspirados por Deus. Por exemplo, o livro de Tobias, livro de Judite, nem fala de Deus. O livro de Macabeus, que é um livro apócrifo. Na Bíblia Católica, eu tenho ela aqui, a versão Ave Maria, tem o livro de 1 Macabeus, de Judite, de Tobias. São livros apócrifos. Livros apócrifos significam livros que não foram considerados como inspirados por Deus. Ficou claro? São livros apócrifos, nome difícil de falar, teologicamente falando. Então, por isso que fizeram uma outra Bíblia. Por quê? Porque a Igreja Católica tomou ou acolheu esses 7 livros a mais, na versão Ave Maria, edições Paulina, acatou esses 7 livros a mais como Bíblia. Mas, no ano de 367 depois de Cristo, teve um concílio e chegaram à conclusão que seriam livros não considerados, não aceitos
como inspirados por Deus. Por isso não fazem parte da Bíblia. Quem entendeu? Isso significa livros apócrifos, para quem não sabia o que significa. Livros que não foram considerados como inspirados por Deus. Não foram aceitos como inspiração divina. Na verdade, se eu for entrar nesse assunto aqui, vai longe, tá? Porque existiam muitos livros, não só 7 a mais, muitos livros, que não foram considerados como inspirados por Deus. No concílio que teve, antes de 400 anos depois de Cristo, da igreja cristã, no concílio foram peneirando, e não aceitaram como inspirados por Deus, e foram tirando e não entraram nesses 66 livros da Bíblia. Então, são 3 assuntos diferentes: a Bíblia, as Escrituras e o Evangelho. O primeiro assunto: o que é a Bíblia? É um livro. A Bíblia não é outra coisa senão, está escrito aqui, ó, Bíblia, que significa o quê? Um livro. A palavra Bíblia significa um livro que contém vários livros inspirados, livros divinos, proféticos, né? Por isso que é chamado Bíblia, um livro que contém vários livros. Sobre livros apócrifos, eu já expliquei alguma coisa, não quero estender mais sobre esse assunto. Generalizando, são 66 livros da Bíblia tradicional cristã, afora a Bíblia católica, que tem os 7 livros a mais. As igrejas que não são católicas, que supostamente se chamam de evangélicas, não adotaram os 7 livros a mais da Bíblia católica. Vocês entenderam? Foi tirado esses 7 livros. Por exemplo, essa Bíblia aqui que eu estou usando, Bíblia Thompson, é tradução de João Ferreira de Almeida, que era um ex-padre que se converteu. Ele traduziu a Bíblia. Na Bíblia de João Ferreira de Almeida, que era um ex-padre que usava a Bíblia Ave Maria, que tinha 7 livros a mais, quando ele traduziu a Bíblia, ele já não colocou os 7 a mais. Por isso que a Bíblia evangélica não contém os 7 livros a mais que contém nas Bíblias católicas. Edições paulinas, edição Paulus, versão Ave Maria, Barça, editora, que é da Igreja Católica, que tem 7 livros a mais. Quando o padre se converteu, o João Ferreira era um padre, não sei se você sabia disso. João Ferreira de Almeida era um ex-padre. Quando ele se converteu e traduziu a Bíblia, já não colocou os 7 livros da Bíblia Católica. Por isso que existe essa diferença entre a Bíblia, entre aspas, evangélica e a Bíblia católica. Todo mundo entendeu? O tema hoje, a Bíblia, que eu acabei de explicar o que é a Bíblia, que é um livro que contém vários livros. A Bíblia, as Escrituras e o Evangelho. Vamos para o segundo ponto já então, né? Já te expliquei o que é a Bíblia. A Bíblia é um livro que contém vários livros proféticos, inspirados por Deus. Não basta ser um livro que tem, apenas um livro que tem vários livros. Um livro que tem vários livros de piada, de jornalismo. Não, então não é a Bíblia. Então não basta ser apenas um livro que contém vários livros. Um livro que contém vários livros inspirados por Deus, divinamente falando. Então, isso é a Bíblia. Na Bíblia, eu estou fazendo um resumo, tá? Porque na Bíblia tem as Escrituras e o Evangelho, mas não só as Escrituras e não só o Evangelho. A Bíblia tem história, a Bíblia tem geografia, a Bíblia tem o Pentateuco. Então a Bíblia tem muitas coisas. Eu vou me ater apenas nesses 3 assuntos. Diga comigo: a Bíblia, as Escrituras e o Evangelho. Já falei sobre a Bíblia. Número 2, escreva aí: as Escrituras. Vamos lá? Deixa eu explicar agora um pouco o que são ou o que é as Escrituras. Abre aí, começando em Lucas 24. Lucas 24, verso 45. Já posso pular para outro assunto, crendo
que todos entenderam o que é a Bíblia. Um livro que contém vários livros divinos, proféticos, inspirados por Deus. Totalizando 66 livros. 39 do Antigo Testamento e 27, como diz a teologia, do Novo Testamento. Se for contar só o Novo Testamento, seria 23. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João ainda faz parte do Velho Testamento, mas daria os 27 mais 39, 66. Vamos falar sobre as Escrituras. Lucas 24, 45. Veja na sua Bíblia. Pega a sua caneta aí agora. Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento, sublinha aí, ó, para compreenderem as Escrituras. Vamos atentar para essa palavra. Diga comigo, Escrituras. Bom, as Escrituras não é a Bíblia, tá? E as Escrituras não é o Evangelho. Escrituras é uma coisa, Evangelho é outra. Escrituras é uma coisa, a Bíblia é outra coisa. Então são três assuntos diferentes. A Bíblia, as Escrituras e o Evangelho. Lucas 24, 45, então Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Você anotou aí, Lucas 24, 45? No seu caderno, você que está com Bíblia, papel e caneta, no seu caderno ou na sua Bíblia, anote essa frase. Lucas 24, 45, aqui traz duas conotações. Traz dois conceitos, não apenas um. Na letra, se for olhar na letra, seria apenas um conceito. Uma conotação. Se olhar só na letra que diz Escrituras. Então, na letra, Escrituras se referia ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento. Está claro? Que contém a lei de Moisés e os livros proféticos. Vamos deixar bem claro, quando se fala Velho Testamento, não diz somente respeito à lei de Moisés. Porque a lei de Moisés, na verdade, ela está estabelecida em 5 livros. Que não seria nem 5, porque o Gênesis é antes da lei. Mas, teologicamente falando, seria o quê? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. São quantos? 5. Teologicamente falando, a teologia chama isso de Pentateuco. Já viu falar essa palavra? Pentateuco significa o quê? Os 5 Pentateuco. Seriam os 5 livros da lei. Isso não pode ser levado ao pé da letra, porque Gênesis é antes da lei. Ficou claro? Eu sempre questionei isso na teologia, tá? Os caras nunca me engoliram. E eu também nunca engoli eles. Por quê? Como é que alguém pode trazer um ensino teológico dizendo que os 5 livros da lei é o Penta, 1, 2, 3, 4, 5, Penta, 5 livros, Pentateuco, 5 livros da lei, considerando Gênesis como livro da lei, mas Gênesis era Abraão, antes da lei, então isso está enroscado aqui, ó, na teologia, não desce. Por quê? Porque a lei começou em Êxodo, e Gênesis é Abraão. Olha quanto tempo antes de Moisés nascer. O Abraão para o Moisés. Estão entendendo? Mas não quero entrar nessa área, né? Bom, o que é preciso entender do Lucas 24, 45? Presta atenção que cada versículo tem um entendimento. O que não se pode fazer, quer escrever isso? O que não se pode fazer é regras de textos. Por quê? Porque na Bíblia você vai encontrar vários textos com as mesmas ou com a mesma palavra. Por exemplo, Lucas 24, 45 tem aqui a palavra as Escrituras. Eu vou te mostrar mais textos que também tem a palavra as Escrituras. Então, não se pode ou não se deve, profeticamente falando, não vou nem dizer teologicamente falando, porque teologicamente falando seria na letra. Então, profeticamente falando, seria por inspiração do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Está entendendo a diferença?
Teologicamente falando, é na letra. Profeticamente falando, é por inspiração e direção e revelação do Espírito Santo, que são duas coisas totalmente, claro, diferentes. Uma coisa é a teologia, outra coisa é o Espírito Santo. Tá claro? A teologia é dos homens. O Espírito Santo, 1 Coríntios 2, provém de Deus. 1 Coríntios 6, provém de Deus. Então são duas coisas diferentes. Eu vou falar na letra, te mostrar a interpretação teológica na letra, mas também tem o modo espiritual de ver a coisa. Por isso que Lucas 24, 45 tem duas conotações, ou dois conceitos. E quais seriam eles? 2 pontos. O primeiro conceito, ou a primeira conotação de Lucas 24, 45, na letra, teologicamente falando. Quando Jesus disse, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, a primeira conotação, o primeiro conceito, teologicamente falando, diz respeito ao Velho Testamento, a Velha Aliança. Isso, teologicamente falando, é a primeira conotação, é o primeiro conceito na letra. Do que Jesus está falando? Das Escrituras. Teologicamente se refere ao Velho Testamento, a Velha Aliança. Ficou claro? Mas tem um segundo conceito. Tem uma segunda conotação, por quê? Por causa do Espírito Santo. Alô, quer escrever isso? A Bíblia não se entende só de um modo teológico. Por isso que a teologia não se entende. A teologia é louca. Lembra quando eu preguei aqui a teologia e as suas ramificações? Lembra, João? Um é milenista, o outro é pré-milenismo, o outro pós-milenista, o outro é dispensacional. Por quê? Porque a teologia é louca. Amém? Estão entendendo? Estão entendendo? O assunto hoje... A teologia é louca, porque são homens. O que é a teologia? É um batista vendo a Bíblia do modo dele, é um pentecostal vendo a Bíblia do modo dele, é um espírita vendo a Bíblia do modo dele, é um católico vendo a Bíblia do jeito dele, é um kardecista vendo a Bíblia do jeito dele, é um testemunho de Jeová vendo. Então vai ter quantas ramificações teológicas no mundo? Por isso que nenhuma tese, quer escrever isso? Nenhuma tese teológica, nenhuma, nem as minhas, nem nenhuma tese teológica no mundo pode se dizer que é 100% verdadeira. Nenhuma. Por quê? Porque são teses teológicas. É o que eu penso, é o que eu creio, é como eu entendo. Mas como você entende? E você? E você? E como que você? E você? Como é que você entende? E você? E você? E você? Como é que você entende? Isso é a teologia. Isso é o batista, é o presbiteriano, é o quadrangular, é o adventista, é o pentecostal, é a igreja em graça, é a igreja da lei, isso aí é o católico. Isso aí é a teologia. Agora, eu tenho as minhas convicções. Você fala que pela graça sois salvos. Eu tenho as minhas convicções, humanamente falando, teológicas. Profeticamente falando, eu tenho as minhas convicções que o Espírito Santo testifica em mim. Aí já é outra coisa diferente. Então eu tenho as minhas convicções na letra e eu tenho as minhas convicções espirituais. Romanos 8,16, Paulo diz que o Espírito Santo é que testifica com o nosso espírito. Então uma coisa é o que está escrito, teologia. Outra coisa é o que o Espírito Santo testifica. Percebeu a diferença? São duas coisas diferentes. Por isso que a teologia não se entende. O pentecostal não se entende com o batista não se entende com o pentecostal não se entende com a igreja católica não se entende com a igreja presbiteriana, e a igreja em graça não se entende. Por quê? Porque é teologia, ué. A teologia é louca. Você tem a sua, eu tenho a minha. Você crê em Deus, o Deus é o mesmo, o Jesus é o mesmo, a Bíblia é a mesma, ou seja, a montanha é a mesma, mas eu subo de um lado, você sobe do outro lado, o outro sobe do outro. Então cada um vê uma coisa. E pensam diferentes. Por isso que na área da pregação
e da interpretação, temos que ser o quê? Imparciais. Ou seja, presunção zero. Ou seja, ninguém na face da terra, em sã consciência, pode dizer: eu estou 100% convicto, certo, absolutamente. Ninguém pode falar isso. Por quê? Porque o único que está certo é Deus. A verdade é Jesus. Não existe uma outra verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é Jesus. A verdade não sou eu. Você vai olhar para a Bíblia, você vai ver Paulo pregando uma coisa, Pedro pregando outra coisa, João pregando outra coisa, Tiago pregando outra coisa. Mas eles não criam em Deus, o Deus era o mesmo. No Senhor Jesus, Jesus era o mesmo. O Espírito Santo era o mesmo. Mas o modo de ver as coisas, o modo de pensar era diferente. Ah, mas Paulo falou que foi revelado a ele. Tudo bem, eu também creio assim. Mas e o Pedro, o Tiago e o João? Eu vou discutir, vou brigar com eles? E o pentecostal e o batista e o quadrangular? É o Pedro, Tiago e João, eu vou discutir com eles. Paulo disse: quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Está claro? Então, resumindo, Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Dois conceitos, dois modos de ver a vida, a Bíblia, esse versículo, duas conotações diferentes. Primeiro, não se esqueça isso. Letra A, o modo teológico de ver. Jesus, na letra, vamos na letra, crua. Jesus estava se referindo ao velho pacto, ao Velho Testamento. Lhes deu entendimento para compreender as Escrituras, para compreender as profecias, para compreender a palavra de Deus na velha aliança. Era sobre isso que ele estava falando. Essa é a primeira conotação, o primeiro conceito teológico. E o segundo conceito é o profético. Qual que é o conceito profético? Eu estou com a Bíblia fechada, e eu posso estar na minha casa ou em qualquer lugar estudando a Bíblia, e de repente eu estou aqui no Salmo 23. Vamos ver o que diz o Salmo 23? Olha lá, por exemplo, é um exemplo, tá? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na letra, quem falou isso? Davi. Teologicamente falando, onde está escrito isso? No livro da lei, no Velho Testamento. De conformidade com Lucas 24, 45, na letra, Salmo 23 se encaixaria. É as Escrituras. Mas e do modo profético? O modo profético é aquele que eu pego para mim. É o modo que eu creio em Deus como inspiração. Ou seja, eu creio que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus me deu entendimento para que eu compreendesse a sua palavra. Então, o segundo modo de ver Lucas 24, 45, que é o modo profético, é o modo que você vê quando a palavra lhe é revelada. Quando é uma palavra rema, uma revelação de Deus para a sua vida. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vai para o Salmo 91. Por isso que mesmo em graça, nós lemos o Salmo 91 e cremos nele. Ao Salmo 90, é um exemplo. Eu tenho 300 mil exemplos para te mostrar. Não vou ter tempo, vou mostrar 2 ou 3. Salmo 91, quer ver? Ó, verso 7. Salmo 91, 7. É um livro da lei, teologicamente falando. É o Velho Testamento, sim. É a velha aliança, sim. Quem que não sabe disso? É o velho pacto, sim. Então, Lucas 24, 45. Deus me deu entendimento para compreender a Escritura. Eu compreendo tanto na lei como de um modo profético. Você quer ver o modo profético? Salmo 91, 7. 1000 cairão ao teu lado. De um modo profético é ao meu lado. Então eu diria como? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Qual o mal de citar essa palavra? Mesmo estando em graça. O que está de errado citar essa palavra? É uma palavra do Velho Testamento. É errado eu falar que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido? Tem algum problema nisso? Não. Esse é o segundo modo de ver a palavra Escrituras. São duas conotações, dois conceitos diferentes. Primeiro, teologicamente falando, na letra, e o segundo, de um modo profético, de ver o que está escrito. E tem que ter esse modo profético, porque senão, Paulo diz que a letra
mata. A Bíblia vai ficar sem graça. A Bíblia perde a vida se você ver tudo só na letra. Se você ver tudo só no modo teológico, você faz o que Paulo mandou não fazer. O que Paulo disse para os Tessalonicenses? Não apagueis o Espírito. Se você vê só na letra, a Bíblia perde o sentido, perde a vida. Por quê? Quem é que disse o Senhor é meu pastor, não me faltará? Foi Davi. Eu me chamo Marcos, então não posso falar isso. Você está vendo? Se eu ver só na letra, mas quem que disse aqui em Isaías que ferramenta alguma preparada a Isaías? Então, mas quem disse foi Isaías. Mas eu me chamo Marcos. Então, você está vendo como que a Bíblia vai perdendo a vida? Fica só na letra, ela perde a vida. E Hebreus 4, Paulo diz que a palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz. Então, tem caneta aí? A palavra de Deus tem dois modos de ver. Letra A, teologicamente falando, ou seja, como está escrito, o texto e o contexto. Letra B, o modo profético de ver, como se Deus mesmo falando com você. Uma revelação, uma palavra rema. Quem é que está entendendo? As igrejas, os ministérios, os pastores que não vê desse modo que eu estou falando, vão matando os crentes. Os crentes vão ficando frio, vão ficando morno, vão ficando gelado. Os crentes já não querem mais congregar, não querem mais orar, já não lê. Por quê? Porque a Bíblia vai perdendo a graça, perde o sentido. Quando você tira o espírito da Bíblia e fica só na letra, isso aqui quando Paulo disse, foi lá no ano de 60. Irmão, quando você fica só na letra, você tira o espírito da Bíblia. Mas Jesus disse aqui para os judeus, espera um pouquinho, Marcos 9, 23, ele falou com seus discípulos, mas serve para mim também? Porque Marcos 9, 23 não é só uma palavra na letra, teologicamente falando, para os seus discípulos. Marcos 9, 23 pode ser também uma palavra profética para a minha vida. Marcos 9, 23, Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Eu creio. Já peguei para mim. Se eu não fizer assim, se eu não ver a Bíblia desse modo, então eu nem vou ler Marcos 9, 23, por quê? Porque eu nem estava naquele tempo. Não foi dirigido a mim, não foi comigo que Jesus falou. E então, não foi comigo o Salmo, não foi comigo o Isaías, não foi comigo o Mateus. Quando Paulo escreveu para a igreja de Roma, eu moro em Santo André. Quando Paulo falou com a Galácia, eu moro em São Paulo. Quando Paulo disse aos Tessalonicenses, sou brasileiro. Então não é para mim, então nem vou ler mais a Bíblia. Pegou? O modo teológico de ver fica cru, fica frio, fica morto. Por isso que Paulo disse, não apagueis o Espírito. Então você pega, um bom apostolado te faz entender isso. Por outro lado, um mau apostolado, um falso apostolado, vai matando o espírito da Bíblia. E por consequência, a Bíblia fica sem graça, sem vida, que por consequência faz o crente ficar sem graça e sem vida. Leva o cristão a ficar sem graça e sem vida. Quantos cristãos que eu já conheci e vi sem vida? Por quê? Porque ele ficou lendo tanto e ouvindo tantas heresias por aí, que ele chegou à conclusão, isso aqui não foi para mim, isso aqui, nós somos gentios, né? Moramos em Santo André, São Paulo, Brasil. Mas se você for na letra, não vamos nem ler, porque não tem nenhuma carta aqui para São Paulo, Brasil. Não tem nenhuma carta aqui para o Rio de Janeiro. Não tem nenhuma carta aqui para quem mora na Bahia. Não tem nenhuma carta para quem mora no Japão. Então por que eu vou ler a Bíblia, se não foi escrita para mim? Vocês estão percebendo o perigo de entrar em algumas portas que se abrem por aí? De novo eu falo, um bom apostolado te faz entender essas duas coisas. O modo teológico de ver, na letra, texto, contexto, quem escreveu, para quem escreveu, quando. Esse é o modo teológico. Mas se eu sou um miserável, doente, enfermo, desgraçado, perebento, eu não quero saber do modo teológico, eu quero a cura. Eu não quero o Jesus da história, eu quero o Jesus da minha vida. Então eu não quero saber do modo teológico, porque eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou miserável, eu estou precisando de Deus na minha vida. Eu não quero saber do modo teológico, eu quero Deus em minha vida. Aleluia, glórias a Deus. Entendeu?
Então, se você quiser escrever, escreva. É preciso ter bom senso para conviver com a Bíblia, hein? Porque se você for radical e extremista, logo, logo você vira ateu. É preciso ter bom senso para ler a Bíblia, para conviver com ela. Bom senso, sensatez, sabedoria e, regra número 1, não ser radical extremista. Senão você vai parar de ler a Bíblia e vai parar de crer em Deus, porque ela não foi escrita para você. Ela não tem seu nome aqui, ela não tem a cidade que você mora, ela não tem o seu país, a sua nação. E aí? Você não vai ler mais então? Se você vai ler só do modo teológico, a Bíblia ficou lá atrás. Porque quando Paulo disse aos romanos, nenhuma condenação há. Quando Paulo disse para os efésios, vocês são salvos pela graça. Eu não tinha nem nascido. E ele não falou, Marcos Gomes, você é salvo pela graça. Ele falou aos efésios, pela graça sois salvos. E aí, não é para mim? Ah, nós cremos que é. Cremos por causa do segundo modo de ver a Bíblia, o modo profético. Porque se for só na letra, não é para nós. Está vendo por que você não pode tirar o Espírito Santo da igreja? Está vendo? Você está vendo por que você não pode tirar o Espírito Santo da igreja, pastor? Se você for um Hitler, o dono da verdade absoluta, o Espírito Santo vai embora. E os crentes vão morrendo. E a igreja vai esvaziando. E os crentes vão morrendo espiritualmente. Porque não tem vida. Vamos para outro texto. O assunto hoje, a Bíblia, que eu já expliquei o que é. As Escrituras, que eu estou falando aqui. E depois o Evangelho. Então, por enquanto, estou falando o que é, ou o que são as Escrituras. Eu já li Lucas 24, 45. Vamos ler agora Marcos 15. Eu tenho vários exemplos. Marcos 15. E o mais importante é você entender os dois modos de ver a mesma palavra. Diga, eu preciso saber os dois modos de ver a mesma palavra. Alô, por isso que você não pode nunca fazer a regrinha de palavra igual, hein? Tem gente que faz isso. A regra das mesmas palavras. Por exemplo, Hebreus 2,14 diz diabo. Efésios 4, 27 também diz diabo. O que diz Hebreus 2,14? Que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. E o que diz Efésios 4, 27? Não deis o diabo. Mas pera um pouquinho. Ué, não dá lugar ao diabo? Mas o diabo não foi aniquilado. Não estou entendendo mais nada. É porque você está fazendo a regra da mesma palavra, irmão. Você não pode fazer nunca as regras da mesma palavra. Por quê? Porque as palavras são iguais com significados diferentes. Hebreus 2,14 é uma coisa, Efésios 4, 27 é outra. O contexto de Efésios 4, 27 se refere às obras da carne, que Paulo chamou a carne de diabo. Não dá lugar a esse diabo aí não, hein? O que mentia não minta mais, o que furtava não furte mais. Você acha que o diabo furtava alguma coisa? Você acha que o diabo roubava alguma coisa? No tempo de Jesus, se tivesse dinheiro lá em cima na mesa, o diabo ia pegar o dinheiro de alguém? Então o diabo literalmente não pegava dinheiro. O diabo não roubava ninguém, não furtava ninguém. Então, quando Paulo fala em Efésios 4, 27, ele não está falando do diabo literalmente, que é o diabo de Hebreus 2,14, que é uma coisa, outra coisa. Está claro ou não está claro? Percebeu que tem que ter um conhecimento? Para não ficar falando besteira por aí? Está claro? O Espírito Santo manda eu falar pela terceira vez. Um bom apostolado te faz entender tudo o que eu estou falando. Um mau apostolado, um falso apostolado, radical, extremista, só traz confusão para os crentes. Por quê? Textos fora do contexto, textos extremistas, forçando uma interpretação. Eu costumo dizer, escreva aí, não diga com firmeza o que a Bíblia não diz com clareza. Aqui parece... Não, vou ficar quieto, porque só parece só. O que Paulo diz? E até Moisés diz, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra de Deus. Eu vi um texto aqui que fala, parece,
Então não diga com firmeza o que a Bíblia não diz com clareza, irmão. Está claro ou não está claro? Não faça... Porque tem gente insensata que sai por aí fazendo doutrina de um versículo. Eu vi aqui em Mateus 24. Ah, irmão, você está fazendo de um versículo. Olha o tamanho da Bíblia. Você está fazendo doutrina de um versículo. Olha o tamanho da Bíblia. Não faça doutrina porque não se pode fazer doutrina. A doutrina já foi feita, já está feita por Paulo, chamada de sã doutrina. Não sai por aí fazendo doutrina, inventando coisas, falando coisas que Paulo não falou. Vai dar zebra mesmo, né? Vai dar bode, claro. Está falando coisas que Paulo não falou. Quem está me entendendo, hein? Por isso que Paulo disse em Coríntios 4:6, a não ir além do que está escrito. Está claro ou não está claro? Isso é sensatez. O insensato vai além, começa a falar coisas que Paulo não falou. E vai falando para todo mundo, fala na igreja, fala para muito, e aí vai criando confusão, porque ninguém é retardado, a pessoa sabe ler, a pessoa tem uma Bíblia, a pessoa tem um bom senso. Quando ele vai ver, pô, mas não está escrito isso aqui. Mas o pastor lá falou, mas aqui não está escrito. E aí, pronto, está aí a confusão. Por quê? Porque o insensato falou insensatez. Quem entendeu? Mais um texto sobre as Escrituras. Marcos 15. Quem já achou? Marcos 15, verso 28. Vamos ver o que diz aqui? Marcos 15, verso 28. Olha lá. Você vai achar a palavra... Nós estamos falando sobre o quê? O tema, a Bíblia, as Escrituras e o Evangelho. Nós estamos falando sobre as Escrituras, né? Não li Lucas 24, 45? Agora veja Marcos 15, 28. Ó a caneta. Marcos 15, 28. E cumpriu-se o quê? A Escritura. Para aí. Olha aqui os dois modos de ver a Bíblia, os dois conceitos, as duas conotações que eu te ensinei em Lucas 24, 45. Você quer ver? Você quer ver? Marcos 15, 28. E cumpriu-se a Escritura. Essa aqui já está explícita, o primeiro conceito, que é o teológico, que é o a respeito do Velho Testamento, que é o a respeito da Velha Aliança. Porque quando diz Marcos 15, 28, cumpriu-se a Escritura que diz, com malfeitores foi contado, isso diz respeito a Isaías 53. A Escritura que está dizendo aqui em Marcos 15, 28, a palavra cumpriu-se a Escritura, em outras palavras está querendo dizer assim, ó, cumpriu-se Isaías 53. Isso no ramo da teologia se chama referência bíblica. Pegou? Então eu posso dizer assim, Marcos 15, 28 tem como referência bíblica Isaías 53. Aí não tem como errar. Por quê? Porque se estiver escrito, eu creio. Foi assim que Paulo interpretou o Novo Testamento. Você vai ler Romanos, Paulo foi lá em Oséias. Você vai ler Hebreus 10, Paulo estava lá em Jeremias 31. Claro. Por quê? Como é que Paulo vai falar que está escrito se ele não foi lá conferir? Traduzindo, o Novo Testamento é a interpretação do Velho. Os judeus que não creem em Jesus, que lê tanto a Torá, o livro da lei, ora, a lei fala de Jesus, o Salvador. Então onde está o erro dos judeus hoje? Que eles desprezam Paulo como apóstolo e pregador. Então eles rejeitam Paulo. Eles falam que Paulo foi um traidor. Os judeus falam. Você vai falar com um judeu? Não, Paulo foi um traidor. Shaul, em hebraico. Shaul foi um traidor. Mas pera um pouquinho. Então eles desprezam Paulo. Só que a interpretação do Velho Testamento está com quem? Com Paulo. Se eles desprezam Paulo, estão até hoje sem entender. Claro, porque o entendimento foi dado para Paulo. Você está vendo? E nisso se cumpre também a Escritura que diz, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo. Você está percebendo?
Eles não entendem. Você está vendo como que as coisas se encaixam? Eles não entendem por quê? Não entendem porque não ouve Paulo. O que Paulo disse em Romanos 10? A fé vem pelo ouvir, como ouvirão se não há quem pregue? Quer dizer, se você não ouvir, como é que você vai entender? Como é que você vai crer? Então os judeus tiram Paulo das suas vidas e ficam só com a lei, e eles querem interpretar a lei, então estão até hoje guardando o sábado, estão até hoje fazendo os sacrifícios. Por quê? Porque não há quem interprete. Eles estão esperando o Messias. Porque se eu for ler Isaías 7, um menino se nos deu, um filho nasceu, seu nome será. Se eu for ler Isaías, vai nascer ainda. Mas você lê o Novo Testamento, já nasceu, já morreu, já ressuscitou. Está claro ou não está claro? Então vamos ler outro assunto, outro exemplo. Vamos para Romanos 1. Abre aí. Vamos ver outro exemplo da palavra Escritura. O tema de hoje, a Bíblia, as Escrituras e o Evangelho, que não vai dar tempo de falar do Evangelho hoje. Estamos na segunda parte, que é as Escrituras. Romanos 1, olha lá, ó, verso 1. Romanos 1, verso 1 e 2. Romanos 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido. Quem que havia prometido? Deus. Havia prometido pelos seus profetas. Aonde que Deus prometeu pelos seus profetas? Aonde? Nas Santas Escrituras. Para aí. Se eu estou lendo Romanos, aonde é que está as Santas Escrituras? Não pode estar para frente de Romanos, só pode estar para trás. Porque ele prometeu, verbo no passado. Então, se o verbo está no passado, está antes de Romanos. Está claro ou não está claro? Então, diga comigo assim, aonde Deus prometeu? Vamos na referência bíblica. Quer escrever? A referência bíblica de Romanos 1, 1 e 2 é Isaías 42. Abre aí para você ver. Abre aí, Isaías 42. E deixa o Romanos aberto. Só para você conferir que ele prometeu. Isaías 42. Então, na área da teologia, é preciso ter, diga comigo, bom senso. Diga, sensatez. O que é bom senso? Bom senso, sensatez é você. Olha o tamanho da Bíblia, irmão. Olha o tamanho da Bíblia. Bom senso, sensatez é você não pegar um pedacinho da Bíblia e sair por aí e chamando todo mundo para a guerra. E pegou um pedacinho, irmão. A Bíblia não se entende só com um versículo. Está claro ou não está claro? Tem gente que pega um texto lá de Eclesiastes 1, né, que a terra durará para sempre. Tá vendo? Ó, nunca vai ter um fim, porque a terra... Irmão, olha o tamanho da Bíblia, você está pegando um pedacinho do versículo e fazendo doutrina. Um pedacinho, você está louco. Isso é mau senso, não é bom senso. Isso é insensatez, não é sensatez. Você está percebendo? Olha o tamanho da Bíblia, abençoado. Isso é a mesma coisa que você comprar um carro zero e o carro zero morrer justo no dia que você comprou ele e você pôr no Jornal Nacional que aquele carro não presta, é o pior carro do mundo. Mas pera um pouquinho, o que aconteceu? Não, porque eu comprei um carro zerinho e o carro morreu. Você já pensou que podia ter entupido a peneirinha, entupido um bico injetor, a gasolina que você colocou não presta? Você já pensou em outras hipóteses antes de falar que o carro não presta? Isso não é ser radical, não é ser extremista. Você sabe quantos carros fazem? Vai que aquele lá veio com probleminha, hoje em dia é feito por robôs, né? De repente deu uma caída na força lá e o robô deu uma falhadinha e... Você já parou para pensar em outras hipóteses? Antes de... O carro não presta! Então você não pode, é preciso ter bom senso e sensatez. Você não pode, em hipótese alguma, não pode, quer dizer, não deve sair por aí tocando a trombeta, porque você achou um versículo na Bíblia, um pedacinho que diz, e você sai por aí. Irmão, a Bíblia não é só isso, hein? Mas está escrito, também está escrito outras coisas. Mas a Bíblia fala aqui que ela diz, mas também diz outras coisas. Está claro? Isso é bom senso, isso é sensatez. Eu não posso chegar aqui e pegar um pedacinho da Bíblia e tocar a trombeta e vamos para a guerra, porque... Por isso que tem gente que... Eu conheci um pastor na lei que pegou a igreja dele e saiu dando volta em quarteirão. Por quê?
Porque ele leu na Bíblia que Josué rodeou as muralhas de Jericó e Josué deu as voltas, então vamos fazer também. Mas pera um pouquinho, mas Paulo não mandou fazer isso. E Paulo é o apóstolo dos gentios. Você já parou para pensar que lá foi um texto que aconteceu com o povo de Israel? E você é um baiano, é um cearense, é um pernambucano, você não tem nada a ver com o povo de Israel. Aquilo era na velha aliança, está na nova. Você já parou para pensar essas coisas? Não é só assim, mas Josué deu 7 voltas, eu vou dar também. E coitado, o pastor deu 200 voltas e não aconteceu nada. E vai dar volta até cansar e vai morrer e não vai acontecer nada. Está claro ou não está claro? Está claro? Diga comigo, na área espiritual, eu preciso ter bom senso e sensatez. Isaías 42, olha lá, ó, verso 6. Interessante que o Isaías, João, o Isaías 42, 6, ele é referência bíblica não só de Romanos 1, 1 e 2, mas também de Atos 13, 47. Legal isso aí, né? E não tem nem problema, porque ele usou várias vezes. Uma vez ele falou com os romanos, outra vez ele estava, então ele pode falar quantas ele quiser. Isaías 42, 6, olha lá. Isaías 42, 6. Olha, a hora está voando, hein? Nem falei nada, está quase na hora de acabar já. Isaías 42, 6. Bom, como é que se entende isso aqui? Teologicamente falando, quem está falando aqui é Deus. Eu, o Senhor. Está claro aí? Então, Isaías 42, 6. Ó, eu, o Senhor. Quem está falando? O Senhor. Como que se entende? Na nova ou na velha aliança? Hã? Aqui é nova ou velha? É velha. Isaías, livro da lei ou em graça? Livro da lei. Então diz respeito às escrituras. Agora eu quero saber se eu posso aqui ver as duas conotações, os dois conceitos. É isso que eu quero saber. Porque não pode fazer regra, hein? Lá em Lucas 24, 45, tudo bem. Mas aqui já não vai dar. Porque alguém foi na nossa frente e pegou para ele. Pegou? Paulo já pegou para ele. Como é que eu vou usar? Agora não dá mais. Você quer ver? Você quer ver? Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, te chamei em retidão. Para aí. Aqui surgiu uma pergunta já. Ué? Te chamei? Ô João, a respeito de quem que Deus está falando? Aqui não tem nome, irmão. Eu, o Senhor, Isaías 42, 6, te chamei em retidão, eu te tomarei pela mão, eu te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Eu farei isso, eu farei aquilo, eu te darei. Mas aqui não tem, eu já li esse texto 1000 vezes, não tem nome de ninguém. Como não tinha nome de ninguém, abre aí Atos 13. Não tinha nome de ninguém. Olha lá, Atos 13. Ó. Confere comigo, você aí que está ao vivo comigo. Atos 13. Não tinha nome de ninguém. Então, olha lá. Ó. Atos 13, versículo 46. Atos 13, 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia. Então tem que ter o quê? Ousadia. Ninguém teve, ele pegou para ele. Olha quanto tempo tinha passado. Atos 13, 46. Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós quem? Paulo falando com os judeus. Era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios. Pois assim nos ordenou o Senhor. Nossa, que ousadia, hein? Nos ordenou o Senhor. O que ele ordenou? Atos 13, 47. Eu te pus para a luz dos gentios. Para aí. Atos 13, 47. A referência bíblica é Isaías 42, 6. A mesma de Romanos 1, 1 e 2. Claro, é o mesmo Paulo. Então tinha que ser a mesma. Isaías 42, 6. Eu, Senhor, te chamei em retidão, te tomarei pela mão, te guardarei, te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Isaías 42, 6. 800 anos antes de Jesus nascer. Jesus nasceu em Mateus 1,
morreu, ressuscitou e foi para o céu. Depois Paulo apareceu na história, em Atos 9. E Paulo se converteu e foi cheio do Espírito Santo e se tornou um apóstolo de Cristo. E um dia ele estava lá pregando com Barnabé e os judeus não aceitavam a pregação. Ele falou, quer saber de uma coisa? A palavra primeiro para vocês, mas vocês rejeitaram. João 1,11. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Vocês não receberam. Quer saber de uma coisa? Assim nos ordenou o Senhor. Nós vamos para os gentios. O que o Paulo fez? Ele interpretou Isaías 42,6 para ele. Ele tomou posse de uma palavra rema para ele, para a vida dele. Está claro ou não está claro? Resumindo, Romanos 1, 1 e 2, Atos 13, 47, são referências bíblicas de Isaías 42,6. E ponto final. Ninguém pode mexer mais nisso. Está claro? Então, volta para Romanos 1. Então, Romanos 1, 1 e 2, quando Paulo disse, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes, antes quando? Em Isaías 42,6. Está claro ou não está claro? Está respondido ou não está? Olha Romanos 1,2. Romanos 1,2. O qual antes havia prometido pelos seus profetas. Que profeta? O Isaías. Está claro aí? E você quer o endereço? O Isaías 42,6. Romanos 1,2. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Então, para Paulo, Isaías era as escrituras. Está claro ou não está claro? Então, esse texto aqui, eu vou mudar de assunto, hein? Gravem isso. O texto de Romanos 1,2, tem caneta aí? Onde Paulo falou, santas escrituras, já não dá para fazer como fez com Lucas 24:45. Já não tem duas conotações. Não tem dois conceitos. Por quê? Porque o Paulo já interpretou para ele. Então, quando Paulo em Romanos 1,2 diz santas escrituras, literalmente diz respeito a Isaías, ao Velho Testamento, à Velha Aliança. Já Lucas 24:45, então lhe deu entendimento para compreender as escrituras. Pode ser as escrituras letras proféticas, como pode ser a palavra de Deus. Está claro ou não está claro? Quando Deus te faz entender um texto da Bíblia, quer escrever isso? Quando Deus te faz entender um texto da Bíblia, está se cumprindo em sua vida Lucas 24:45. Ele te fez entender as escrituras, ou seja, a palavra dele. Está claro ou não está claro? Então, em outras palavras, cada texto, você vai ter que ter um bom senso, um discernimento, para saber interpretar. Se você pode usar os dois conceitos ou não. Aqui já não dá para usar os dois conceitos, porque o Paulo já disse que as escrituras aqui de Romanos 1,2 se referia a Isaías 42:6. Está claro? Mais um texto, deixa eu ver meu horário ali. Mais um texto. 1 Coríntios 15. Essa aqui vai ser legal também. 1 Coríntios, estamos falando sobre as escrituras, tá? O tema de hoje, a Bíblia, que é um livro que contém vários livros divinos inspirados. Resumidamente, 66 livros, 39 livros do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento, assim dizendo. E as Escrituras, que é o que eu estou dando vários exemplos, e depois, semana que vem, eu vou falar sobre o Evangelho. Aí você vai ver que a Bíblia é uma coisa, as Escrituras é outra, e o Evangelho é totalmente diferente da Bíblia e da Escritura. Tá? É outra coisa. 1 Coríntios 15, quem já achou, diga amém. Versículo 3. 1 Coríntios 15, verso 3. 1 Coríntios 15, 3, Paulo disse: pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo o que falavam por aí. Não, segundo o quê? Segundo as Escrituras. Então o que Paulo está dizendo? Que o que Cristo fez não foi nenhuma novidade. Ué. Você já não tinha lido Isaías 53? É isso que Paulo está falando. Olha o verso 4.
Coríntios 15, 4. E que foi sepultado e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu só estou anunciando o que já estava escrito, o que já estava profetizado. Então, Escrituras aqui não é Bíblia. Porque a Bíblia é um livro que contém vários livros divinos inspirados. Escrituras não é Bíblia. Escrituras não é Evangelho. Então, aqui em Coríntios 15, Escrituras diz respeito aos livros dos profetas. Aí você vai ter que saber, vai ter que ler se é a lei, se são livros proféticos, se é no tempo de Abraão, antes da lei. Paulo, tudo isso aí faz parte das Escrituras. Antes da lei com Abraão, faz parte das Escrituras. Na lei com Moisés, é Escrituras. O livro profético, Isaías, Jeremias, Daniel, é Escrituras. Tudo isso aí é Escritura. Então você vai ter que ter um certo conhecimento e um discernimento para saber se diz respeito a antes da lei, na lei ou nos livros proféticos. Mas de um modo ou de outro, tudo são Escrituras. Você quer ver? Coríntios 15, 3. Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então diga, segundo as Escrituras aonde? Abre aí Isaías 53. Abre aí, Isaías 53, verso 4. O que eu quero que vocês entendam que é óbvio. Se Paulo diz segundo as Escrituras, irmão, então não vai estar em Gálatas, né? Porque Gálatas não é Escritura. Está claro ou não está claro? Se Paulo disse em Romanos 1, segundo as Escrituras, então não vai estar em Tessalonicenses, em Coríntios, em Efésios, porque não é Escritura. Está claro? Hã? Se Paulo diz segundo as Escrituras, está antes dele, não depois dele. Isso é regra, tá? Isso é óbvio. É igual você. Que hora que é agora, irmão? Agora é 20 para as 9. Então, se agora é 20 para as 9, não pode ser 9, né? Não pode ser depois. Ou é 20 para as 9 ou é antes das 9. Porque tem várias evidências pelo tempo, pelo discernimento. Você vai ver que não é meia-noite. Ou é antes ou é o horário certo. Então, nunca é para frente. Vai ser para trás. Isaías 53, verso 4. Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si. Isso aqui não tinha acontecido ainda, é 800 anos antes. Guarda isso. Isaías é 800 anos antes de Jesus nascer. E olha o que estava profetizado. Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele diz respeito a Jesus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelos nossos pecados. A Bíblia João Ferreira de Almeida diz, nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, quando Paulo cita Coríntios 15, 3 e 4, ele está se referindo a Isaías 53, 4 e 5. Está claro? Quando ele diz, segundo as Escrituras. O que eu estou querendo te dizer, irmão? Se Paulo disse segundo as Escrituras, tem que estar, claro, tem que estar escrito em algum lugar da Escritura. Tem que estar, ele falou segundo a Escritura. Então, hoje eu já conheço a graça. Não precisaria, teoricamente falando, mais das cartas de Paulo. Por quê? Porque o Velho Testamento já me foi interpretado e eu já entendi a graça. Mas quem não entendeu ainda, precisa sim das cartas de Paulo para poder interpretar o Velho Testamento. Porque senão, não vai entender a graça. Está claro ou não está claro? Vamos ver se dá tempo mais um texto? Romanos 10. Dá tempo mais um versículo. Romanos, capítulo 10. Estamos falando sobre as Escrituras. Romanos, capítulo 10, versículo 11. Romanos 10, verso 11. Eu separei esse texto, que olha como que Paulo já começa. Ó. Caneta, hein? Romanos 10, 11. Como diz o quê? A Escritura. E não importa se está no singular a Escritura ou Romanos 1, 2, as Escrituras. Não muda nada, porque a Escritura, ao pé da letra, seria o quê? Um texto. As Escrituras seria o quê? Vários textos. Mas o que importa é que está lá atrás.
Está me entendendo? No Velho Testamento, na Velha Aliança, é sobre isso que ele está falando. Então, Romanos 10, 11, Paulo diz, como diz a Escritura. Alô, outra coisa que eu quero te ensinar antes de terminar a reunião. Quando Paulo diz como diz a Escritura, no mínimo tem que estar claro, porque ele diz como diz, então tem que estar escrito. Talvez você não sabe achar, não sabe aonde está, mas tem que estar escrito. Por isso que você pegou a Bíblia Thompson, que ela te leva lá. Se eu não estiver com você, ela te leva lá. É só você saber. Por isso que nós usamos a Bíblia Thompson aqui há quase 30 anos. É a melhor Bíblia de estudo bíblico, é a Bíblia Thompson. Não é puxando o saco, não é propaganda, é a melhor. Eu tenho a minha desde 1992. Bíblia, é melhor, a melhor Bíblia de estudo bíblico é a Bíblia Thompson, da Editora Vida. Se precisar, você me chama, que nós temos aqui. É a melhor. Ela te leva lá. Eu costumo dizer que você não vai viver para ler toda a Bíblia Thompson. Você não vai ter tempo. Só se você estivesse preso, condenado a 50 anos de cadeia, aí ia dar tempo de ler. De tantas referências que ela tem. E assuntos diversos. Romanos 10, 11. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, para terminar, se Paulo disse como diz a Escritura, tem que estar escrito. Então, qual a pergunta que você faz? Como diz a Escritura, qual a pergunta? Aonde? Né? Aonde? Porque o Paulo não disse como diz a Escritura? Diga, aonde? Então, abra aí Isaías 28 para terminar. Paulo gostava de Isaías, né? Às vezes ele foi na lei também. Eu vou te dar esse exemplo aqui na próxima semana. Isaías 28. Isaías 28. Eu estou sendo uma Bíblia Thompson para você hoje, né? Você não está precisando nem ver as referências, né? Eu que estou te ajudando. Mas a qualquer momento posso ir embora, hein? Isaías 28. Não se vá. Eu já não posso mais viver sem a graça, o apostolado. Não se vá. Isaías 28, verso 16. Olha lá, ó. Isaías 28. Se Paulo disse como diz a Escritura, tem que estar escrito, de Gênesis até antes de Romanos 10, 11, que foi onde ele falou. Como diz a Escritura, tem que estar escrito. Isaías 28, 16. Caneta na mão. Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vede, assentei em Sião uma pedra já provada. Aliás, Paulo usou isso aqui em Romanos 9, porque ele chamava pedra de esquina, né? Ele se referiu a Jesus como essa pedra. Você está vendo a interpretação que Paulo deu? Paulo pegou esses textos e falou, ele é a pedra angular. Uma versão diz pedra angular, outra diz pedra principal da esquina. Era Jesus, se referia a ele. Por que pedra, hein? Porque diz respeito ao fundamento, Coríntios 3,10. Eu pus o fundamento, que é Jesus Cristo. Por isso que é a pedra angular, a pedra fundamental, Jesus Cristo, que é o fundamento. Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vede, assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Sublinha aí, ó. Aquele que crer não será confundido. Aquele que crê em quê? Corre em Romanos 9. Paulo usou outra referência. Romanos 9. Deixa o Isaías aberto para você conferir. Romanos 9, para terminar em 2 minutos. Romanos 9, 33. Olha lá, ó. Olha como que Paulo era bem profético, né? Romanos 9, 33. Paulo disse, como está? Ora, a frase como está escrito é a mesma coisa que dizer o quê? Está nas Escrituras. É a mesma coisa, tá? Como está escrito, como diz a Escritura, significa a mesma coisa. Romanos 9, 33. Como está escrito? Vede, eu ponho em Sião. Nossa, é Isaías de novo, hein? Alguém está percebendo aí? Diga amém. É Isaías de novo, hein? Olha lá, ó. Eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Nossa, rocha de escândalo? Quem que se escandaliza com uma rocha? Quem? Os judeus. Está claro aí? Os judeus não se escandalizaram que Jesus comia sem lavar as mãos, não escandalizou que ele curava no sábado. Judeus. Alô, Paulo chamou Cristo de rocha. Está pegando aí? Porque Paulo era um profeta. E todo profeta fala de um modo
profético, que precisa ser interpretado por revelação. Então Paulo, rocha de escândalo, pedra, pedra, que rocha. Se você não for um crente, irmão, você nunca vai saber. O Espírito Santo tem que estar ativado na sua vida. Você acha que um cachaceiro vai saber que rocha que é essa? Você acha que um maconheiro vai saber que pedra que é essa? Você falar para um maconheiro, a pedra de esquina. Ele, o que você está usando? Está usando mais que eu, hein? Caramba, meu, o que você está usando? Essa é da boa mesmo, hein? Pedra de esquina. Não vai entender nada. E quando, na verdade, diz respeito a AG. Romanos 9,33, como está escrito, vede, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nela feminino, por quê? Porque rocha, pedra, é feminino. Se fosse pedregulho, seria nele, pedregulho, né? Então, pedra nela. Todo aquele que nela crê, sublinha aí, Romanos 9,33, não será confundido. Está claro ou não está claro que o fundamento que Paulo colocou era um fundamento profético, era um fundamento das Escrituras. Ele não estava inventando nada, ele estava pregando e provando que estava escrito. Paulo era igual eu, ele só faltou dizer, olha, se tiver escrito, eu creio. Ele só não falou essa frase, mas ele falou de outra forma. Ele falava, como diz a Escritura, como está escrito, não é a mesma coisa? Está claro ou não está claro? Vou continuar na próxima semana. Você que não tem o meu 5º livro, todos os meus ensinamentos estão nos meus livros, tá? Se você não tem aí, o Rei de Tiro vai grátis. Se você adquirir os livros MGA, vai grátis. O Rei de Tiro vai grátis. O Provérbios MGA, você não paga correio, tá? Volume 1, série Graça Apostolado volume 1, série Graça Apostolado volume 2, para quem não tem, série Graça Apostolado volume 4, porque o 3 já não está aqui, volume 4 tem o 3 também, e o mais novo, recente trabalho, série Graça Apostolado volume 5. Entre em contato pela internet, WhatsApp, Facebook e manda uma oferta para o ministério e eu te mando essas revelações aí com um correio grátis. Vai grátis Provérbios MGA e vai grátis o Rei de Tiro, hein? Tem gente que ficou dando pulo desse tamanho por causa dessas revelações aqui, Mas o que Deus deu, ninguém pode tirar, né, abençoado? Se tiver escrito, eu creio. Uma salva de palmas ao Senhor e até domingo, graça e paz, até domingo, não perca, hein? Até domingo, vou continuar na próxima semana. Graças e paz.